E eu quero convidar para um próximo momento aqui nesse altar. E você vai me ajudar a receber com um aplauso. Volta aqui a nossa pastora Zenete Rodrigues. Vem aqui a pastora Paulette Nunes. Aplauda comigo a pastora Raquel Emerick. E a doutora e pastora Esli Carvalho. Bem-vindas. Que bom te reencontrar, Paulette. Uau, Zé, que momento, hein? Doutora Esli, é um sonho realizado ter você no nosso congresso pessoalmente, porque já te falei que a gente sempre mencionou o seu testemunho, o seu livro. A gente ama muito a sua história. Raquel! Oh, amada. Senta aqui pertinho de mim. Gente, queria poder servir uma uvinha doce para todas as nossas meninas. Mas vamos começar aqui e com vocês comendo, tomando um chazinho, que todas se sintam em casa, na casa do Pai com a gente. Você me ajuda, Raquel, a servir um chazinho para as demais? Então, nosso assunto de hoje é um papo muito importante para se bater um papo, tomar um chá com amigas de Deus. Por quê? Esse tema tem sido muito banalizado. Será que uma mulher crente, uma mulher temente ao Senhor, pode ser uma mulher divorciada? E a gente vai bater um papo com mulheres aqui que entendem bem do assunto. Não só a pastora Zenete, que acompanha muitas histórias, né, Zê? Muitas histórias que culminaram em um divórcio, mas não terminaram aí, né? Porque a história continua de recomeço, restauração. Ou outras histórias que iam acabar em divórcio e o Senhor fez uma grande obra naquele casamento. Não só como conselheira e pastora está aqui, mas nós temos 3 mulheres à mesa que, infelizmente, tiveram que enfrentar a dor de um divórcio. E eu queria começar com a Paulette, que eu conheço há muitos anos, desde criança. Eu conheci o seu primeiro esposo. E quando a situação que você sofreu naquele primeiro casamento veio à luz, foi um trauma muito grande, não só para você, para os seus filhos, mas para a nossa comunidade aqui em Lagoinha. Porque vocês eram pastores de um rebanho, inclusive trabalhando com famílias também. Foi totalmente inesperado, né, Paulette? Foi dito aqui já durante os dias, né? Ninguém casa para ir para um divórcio, né? E eu casei com 20 anos. Menininha. Aqui na Lagoinha, né? Converti aqui em 88 e casei em 90. E é inesperado, porque você quer que dê certo e que você continue casada até o final, né, dos dias com o seu marido. E quando acontece, é um desabar de sonhos, de expectativas, e principalmente para nós que conhecemos o Senhor. Há uma diferença muito grande, porque nós queremos muito viver a palavra do Senhor. E nós sabemos que o casamento, a família, é propósito do Senhor, não é? Então nós queremos cumprir e alegrar o coração de Deus. E quando isso acontece, parece que desabou tudo, não é? E tantos sentimentos vêm, sentimentos pesados, difíceis, que nós não imaginaríamos passá-los, mas passamos por ele, não é? E estamos aqui. Foi quanto tempo que levou para vocês concluírem o processo de finalizar aquela aliança? Porque eu sei que tem mulheres, às vezes, que levam anos para ter coragem de se divorciar. E como que foi para você? Quanto tempo levou assim, para você processar e chegar a isso? Muitos anos.
desde a primeira história, acredito que quase 10 anos. 10 anos até ter coragem de tomar decisão. Até ir para separação e divórcio. Meu Deus. E quantos filhos? 2 príncipes, 2. Né? Heitor e Igor. Quantos anos eles tinham? Heitor fazendo amanhã 19 anos e Igor está com 16. Na época do divórcio, o Heitor estava com 7, o Igor com 4. Meu Deus. Raquelzinha, você é a mais jovem aqui da nossa mesa de chá. E você também viveu o inesperado, ministrando ao lado de um marido que também era chamado pastor. Você pode descrever um pouco das dores que você sentiu nesse processo de divórcio? Eu acredito que é como se fosse um luto em vida. Assim, a gente vê uma pessoa morrendo que não morreu. Então, é uma sensação de viuvez com a pessoa ainda viva, uma sensação de abandono, de negligência, como já foi falado aqui também. Então, é como se a gente estivesse assim, ofegante, tentando conseguir respirar para continuar a viver, né? No meu caso, que foi um divórcio durante a gravidez, que a Sofia estava na barriga, então eu estava com 3 para 4 meses, e não só... É um misto tão grande que a gente assim, não consegue na hora entender muito bem o que está acontecendo, mas eu me lembro que o restante da gravidez foi com a minha mãe levando comida no quarto para mim. Eu ficava no quarto escuro, não queria levantar, não queria tomar banho. Estou sendo bem aberta, porque quem passa por isso sabe do que eu estou dizendo. Hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, do que eu passei, porque o Senhor me curou. Mas eu não queria levantar, não queria comer estando grávida. Minha mãe levava almoço todo dia, abria a janela. E ali eu agarrei mesmo na presença do Senhor, que me segurava como o meu corpo estava sustentando aquela criança em vida. Eu sinto que o Senhor também me sustentava. Era uma perfeita metáfora, uma perfeita analogia de que tem horas que é o Emanuel apenas, né? O Deus conosco. Então, no meio da dor, é só quem tem o Senhor mesmo que consegue. E você tem 2 filhinhas, né? Tem 2 filhas. A Iris estava com 1 ano e 8 meses, hoje ela vai fazer 5 essa semana. E a Sofia já tem 2,5, vai fazer 3. Eu sei que existem muitas histórias, né? Não podemos generalizar, mas você, com essa experiência, tem tido contato com muitas outras meninas, moças hoje em dia, que têm passado por uma série de traumas dentro do casamento e que culminam com o divórcio, né? E você levou quanto tempo para chegar a essa conclusão dessa aliança? Ana, se eu fosse olhar por mim, eu acho que teria demorado mais. Mas eu me lembro claramente do Senhor falar comigo, pela minha história, pelo meu ministério, que era sempre de restauração. E, enfim, era uma palavra muito recorrente para mim, em músicas, em livros e tal. E eu falava, Deus, eu creio que o Senhor restaura. Então, eu achava quase como se eu fosse, assim, obrigada a viver um desfecho que eu queria. Então, o divórcio estava fora de cogitação. Se eu falo de restauração, se eu escrevo, se eu canto, então Deus vai restaurar. É quase como se eu desse sugestão assim, Deus, olha que testemunho lindo que o Senhor pode fazer. Mas uma coisa que Deus me ensinou nesse processo, que existe o livre-arbítrio. E é difícil lidar com o livre-arbítrio do outro. É difícil. E aí, quando Deus falou comigo assim, não é Ele que foi embora, sou eu que tirei. Meu Deus, como aquilo doeu. Porque eu queria que o desfecho fosse um lindo testemunho. E Deus falou, não ore por aquilo que eu estou tentando matar. Eu estou falando porque é uma situação minha. Eu creio que Deus restaura. Quantos testemunhos eu já ouvi. O meu caso não foi esse. Deus disse, eu vou te tirar desse casamento. E eu chorava, eu dizia, não, Deus. Até um dia que eu levantei a aliança, eu falei, Deus, eu não sei como sair disso então. E o Senhor começou a mover, é um longo testemunho. Mas após Deus me dizer isso, eu falei, Senhor, fala comigo na palavra. Porque a palavra é a nossa bússola. E o Senhor me deu 2 palavras ali, onde confirmaram o que Deus estava fazendo na minha vida. Então, após aquele momento, eu acho que demoraram poucos meses, porque é como se o sofrimento tivesse sido muito mais antes, no processo de aceitar, de abrir mão, de deixar ir.
Porque a gente aceita de Deus aquilo que aparentemente é bom, mas quando aquilo que ofende a nossa mente, que a gente acha que Deus nunca faria isso, ou Deus nunca permitiria, é nesse momento que a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Então foram poucos meses ali em diante, o que não baniu o sofrimento, né? Assim, a dor, mas a certeza de que eu estava sendo mesmo segurada pelas mãos do Senhor. E eu fiz questão de perguntar isso, porque aqui a gente tem 2 gerações, né? E eu acredito que esse tema tem sido, de alguma forma, trabalhado. 3, eu estou no testemunho que são 2. Parece que as mulheres estão chegando mais rápido à conclusão dos seus processos. E eu quero aqui, de maneira alguma, banalizar a aliança do casamento, que é sagrada. Nós estamos falando aqui do livre-arbítrio do outro, principalmente. Mas nós estamos aqui também para tirar um peso e um fardo dessa geração agora. Porque ontem a gente estava conversando, né, Zê, sobre uma princesa que está aqui no nosso congresso e que você acompanhou, aconselhou o casal, esteve com ele, esteve com ela. E eu queria que você contasse um pouquinho daquele conselho que você deu para ela. São várias situações, eu acredito assim, a gente não pode seguir um modelo. Cada um é cada um e Deus tem direção para todos nós. Mas essa situação, eu sempre luto pela restauração. Eu acho que Deus pode chegar no final e fazer como eu tenho vivido isso, visto isso. Mas nesse caso, ela era uma escrava de verdade. Ela apanhava, ela ficava presa dias dentro do quarto, várias situações. E ela passou alguns anos sem contar para ninguém, para a família, para todo mundo. Ela dizia que estava bem, mas ela estava definhando. Até que ela chegou até mim, através do pastor Márcio, e aí eu fui ouvir a história dela, porque quando você ouve uma história, você precisa estar no espírito, para você discernir. Principalmente a gente, mulher, você ouve uma mulher, você quer tomar a dor da mulher. Mas eu preciso entender se aquilo está sendo real, e aonde Deus pode agir, que às vezes o erro está naquele lado. Então, conforme ela falava, Deus ia me mostrando marcas no corpo dela. E eu disse para ela, você tem marca no seu corpo? E ela muito assim, com muita vergonha, não, mas não é nada. E naquele momento eu pedi para ela que eu queria encontrar com eles dois, com as 2 pessoas. Depois de um encontro com ele, e o tempo todo ele segurava a mão dela, como se estivesse no amor. Não, a nossa vida é maravilhosa, né, amor? Porque a gente tem sonhos, né, amor? E ela assim, ela tremia de medo. E teve uma hora que eu fiz pergunta para ela. Eu disse, eu quero que você seja sincera, que você olhe nos meus olhos. É verdade isso que ele está falando? Eu vi quando ele enfiou as unhas na mão dela assim, apertou ela. Na hora eu falei, solta a mão dela. Solta a mão dela que você está machucando ela. Olha para mim e fala a verdade. Falei, não precisa ter medo. A partir de hoje ele não toca mais em você. Porque se ele tocar em você, Deus toca nele. Pode falar. E aí ele disse, você está me agredindo. Dentro de algumas situações, eu disse, a partir de hoje, eu falei, olha, você não merece essa menina. E eu disse, você tem que sair desse cativeiro. Você vai procurar sua mãe e vai contar tudo o que está acontecendo. Você precisa sair, porque isso não é um homem de Deus. Não é um homem de Deus. Ele é cheio de orgulho. E aí eu disse para ela, quando terminou toda a conversa, ele bem irado, falei, olha, se ele pelo menos olhar feio para você, chame a polícia. Ele, que absurdo o que você está falando. Chame a polícia, isso é caso de polícia. Nem Deus vai interferir nisso, porque é caso de polícia, você não quer nada com Deus. E depois chamei ele para conversar sozinho, depois chamei ela, e ali foi o fim, junto com os pais, e tirou essa jovem do cativeiro. Ele não queria restauração. Por que eu a chamei? Para não ser injusta. Então vamos tratar, porque traz uma história, de uma situação dessa, tem uma história, tem perdas, tem abandono, tem várias coisas. Então você trata a pessoa. Exatamente. Nesse caso, deve ser um psicótico. Às vezes não é só uma doença. E endemoniado também.
Não é só uma doença. Tá vendo aí, ó? Ela já levou. Nessa hora a gente tem que estar no espírito. Não, mas é porque eu conheço a história. Eu Sim, estou falando por isso- desse caso. ca- Não não, estou é desse e generalizando. tantos outros, Meu né, Ana? Deus. Então, se você tem uma pessoa, mas o que faz a pessoa viver nessa doença mental de oprimir o outro, de agredir o outro? Ele tem prazer nisso, porque o que ele passou, mas o orgulho. Eu falei, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te abençoar, vamos tratar, vamos procurar um psiquiatra. Ele perguntou, você é doida? Eu falei, não, eu estou diante de um doido, por isso que eu estou falando para você procurar um psiquiatra. Um terapeuta. Você não quer restaurar o seu casamento? Por fim, eu disse para ele, você não quer nada, então você vai ter a medida que você quer. Então, que Deus tenha misericórdia de você. Chamei a menina de volta e falei para ela, chamei o pastor Márcio e disse, põe um fim nisso hoje, não pode deixar para amanhã, senão ele vai matar ela. E ali acabou de uma forma tão terrível, mas a gente precisava fazer um resgate daquela vida. Ou seja, nós estamos aqui, sabe, diante de situações individuais, únicas, não vamos generalizar, não vamos banalizar, não vamos menosprezar o poder de Deus, né, de restauração, de cura, de acertos entre um homem e uma mulher que temem ao Senhor, mas existem momentos em que você precisa entender que o divórcio, doutora Esli, chegamos em você, o divórcio é uma possibilidade bíblica, e eu queria passar para você o microfone. Obrigada. Antes de responder a pergunta, eu só queria te entregar uma cópia do meu livro, porque você tem falado tantas vezes. Ai, gente, eu não acredito que a doutora Esli está aqui, porque a gente sempre citou, inclusive foi a doutora Dani Bessa, minha cunhada, que sempre sugere livros, que falou sobre o livro Quando o Vínculo se Rompe. E você pode passar lá na Seara e comprar e levar, estudar e pedir ao Espírito Santo que aplique no seu caso único ou nos casos que você acompanha a verdade da palavra de Deus, né? Tem mais livros aqui. Tem outros livros, Saúde Emocional e Vida Cristã. Jogos Dramáticos para Cristãos, Aventuras de Autodescobrimento. Uau! Tudo a ver com o nosso tema. O manual de bibliodrama para a gente aprender a fazer a Bíblia se tornar viva. Que delícia! Olha esse. Cure seu cérebro, cure seu corpo, né? A nossa irmã que estava falando sobre a neurociência, esse livro mostra como a gente pode tratar e romper esses esquemas neuroquímicos, esses comportamentos, Fala bem pertinho do com microfone. uma nova terapia chamada EMDR, que é pelo movimento ocular científica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E esse livro mostra como é que essa terapia pode, inclusive, nos ajudar a romper situações de doença física por causa dos traumas que a gente tem, as experiências adversas, né? Uma delas é o divórcio, mas experiências de criança também, infantis, que deixam as suas marcas na nossa vida adulta. Tem um estudo que comprova o vínculo entre trauma infantil e doença física na vida adulta. Uau! Quero ler Impressionante. todos. Será que eu posso ganhar? Todos são teus. Oh, yeah! Claro que todos são teus. Doutora Esli, podemos dizer que como a terceira geração, né, que é mais velha entre nós, mais sábia, de mais vivência, Mais experiente. Mais você sábia é do que- como uma pioneira em lidar com esse tema dentro do meio cristão. Foi. E foi muito difícil, porque nessa época, nós estamos falando assim, eu casei em 1979, né? Então, o meu divórcio se deu 5, 6 anos depois. Eu já tinha um trabalho na igreja, eu tinha ministério, era psicóloga já. E a resistência, né, de que a gente como cristã pudesse se separar, mesmo com justa causa, né? Eu acho que assim, eu tenho um pastor colega que diz que o divórcio é um privilégio, né? Ele nos livra de uma situação e nos coloca numa situação mais privilegiada no sentido de podermos ter a possibilidade de uma solução para situações insustentáveis, né? E eu acho que assim, você me perguntou sobre base bíblica. A Bíblia é muito clara que o divórcio pode se dar em situações de adultério. O adultério rompe o tecido social, tanto é que não adulterarás está entre os 10 mandamentos, né? Então, assim, é importante essa coisa. E também situações de abandono, né? Quando um nos deixa.
E eu acho que isso foi uma das coisas complicadas quando meu divórcio se deu, especialmente assim como cristã, porque aconteciam uma série de preconceitos. A igreja achava que a gente tinha cometido o pecado sem perdão, né? Você pode ser ex-adúltero, ex-assassino, ex-bêbado, ex-murmurador, mas ex-casada, não, isso daí não dá, você não pode voltar a casar, você está assim, perdida para sempre. Eu disse, como assim? Não pode ser o pecado sem perdão, não é nesse Deus em que nós cremos, espelhado inclusive na Bíblia. Então, uma das coisas que me ajudou demais foi esse estudo do pastor Walter Callison, que agora já está com o Senhor. Eu tive o privilégio de conversar com ele uma vez quando eu fui para os Estados Unidos morar. E ele me deu essa autorização para traduzir esse texto. E ele era um pastor batista, bem conservador. E ele fez um estudo tão interessante sobre a tradução das línguas originais, do hebraico e do grego. Então, quando Jesus fala, quando na Bíblia fala sobre divórcio, na verdade, foi mal traduzido para o inglês, quando traduziram do latim, do grego, hebraico, para a versão do King James Version. Foi a primeira vez que eles inventaram uma teologia, em vez de usar a palavra repudiada, que era a palavra original, usaram a palavra divórcio. Isso criou toda uma teologia, uma doutrina do divórcio ser o pecado sem perdão e muito menos a possibilidade de um novo casamento. Mas quando Jesus fala com os fariseus, com os líderes da sinagoga naquela época, ele pergunta, o que Moisés dizia? Moisés dizia que se você se divorciasse de uma mulher, você tinha que dar-lhe uma carta de divórcio. Porque esse era o nosso privilégio. Até hoje, os judeus dão uma ketubá, que é a negociação do que a mulher vai levar se ela se separar. Se o marido se divorciar dela, porque ela não pode se divorciar dele. É verdade, eu estava em Israel, desculpa te interromper, porque eu quero te ouvir ao máximo. Mas a gente conversando até hoje na lei judaica, porque o cartório lá é a sinagoga. É religioso. É o rabino que faz acontecer o casamento e o divórcio. Então, quando você se casa, o nosso guia, que ainda não é messiânico, ainda é um judeu que não viu Jesus como seu Messias ainda, ele disse, inclusive, ele, naquela hora da festa, né, antes de assinar a certidão, é bom embriagar o noivo, porque o pai da noiva vai aumentando os zeros no contrato de casamento, onde está escrito que se ele se divorciar dessa mulher, ele tem que pagar uma certa quantia. E aí não sei quantos camelos, os bodes, as ovelhas. E hoje são dinheiro. Os dígitos. Hoje são os dígitos. Então, a mulher não tinha essa opção de se divorciar. Ela era divorciada. Ele que tomava essa iniciativa. Só que, com o amparo de uma carta de divórcio, a mulher poderia buscar uma outra pessoa, um outro casamento, que poderia lhe amparar economicamente. Porque a mulher, nessa época, era amparada ou pelo pai ou pelo marido. Então, ela não tinha muitos meios de subsistência se não fosse por um homem. Então, essa carta liberava ela para a possibilidade de um novo casamento, que até hoje é implícito nessa possibilidade, e ela poderia se casar. Então, o que acontece? O homem que não lhe dava uma carta de divórcio, que a repudiava, que mandava ela embora sem uma carta de divórcio, ele abria a porta para ela cometer o adultério, e o homem que se juntasse com ela estaria também cometendo adultério. Por quê? Porque ela não tinha carta de divórcio. Então, inclusive nas nossas versões antigas do João Almeida, ainda fala em repúdio. A nossa tradução para o português e para o espanhol ainda era mais fiel. Agora, mais recentemente, as novas traduções, lamentavelmente, usam a palavra divórcio. Eu quero abrir outro parênteses, me desculpa, porque eu medito muito nesse tema. Foi uma quebra de paradigmas muito grande para mim. Nós tivemos em congressos passados, a Debbie Titus, o Larry Titus, no congresso Homens e Mulheres. Citamos o seu livro num bate-papo aqui à mesa e falamos sobre as distorções da língua original e as consequências de trocar repúdio por divórcio. Não é interessante que nesse texto dos evangelhos em que Jesus está falando sobre a carta de divórcio, quem casar com a repudiada comete adultério, antes, o contexto, ele está falando de dinheiro? É verdade. Será? Eu anotei na minha Bíblia, falei, será que Jesus não estava ensinando e falando assim,
Homens que não dão carta de divórcio não estão querendo pagar o que está escrito lá no contrato e por isso retém a carta de divórcio, porque o contexto anterior estava falando de dinheiro. Pronto, fechei meu parênteses, não tenho resposta, não estou fazendo doutrina. É muito interessante, porque assim, havia muitas razões. Um homem podia se separar de uma mulher, se divorciar dela, porque ela queimou feijão, entendeu? Se ele encontrasse uma coisa indecente nela, se ele não gostasse do jeito dela, né, ele poderia se divorciar e não tinha apelação. E ele podia não se divorciar, não dar a carta de divórcio, inclusive para não ter que pagar o que realmente o contrato exigia. Seja, a carta de divórcio era uma proteção que proteção. Deus proveu para o direito da mulher. Porque como na cultura a mulher não valia, principalmente hoje a gente pode dizer isso, né? Aos nossos olhos não valia nada, ele podia se desvencilhar dela a qualquer momento. Então Deus proveu uma proteção para a subsistência dessa mulher e para a reinserção social dessa mulher. Inclusive, uma coisa interessante, somente os judeus tinham esse contrato. Era um contrato que privilegiava a mulher, que lhe restaurava a virtude, inclusive, né? Porque os outros povos, a mulher realmente não tinha nenhuma apelação. A mulher que tivesse sido casada com Ketubá, com um contrato, ela podia ir para os líderes da comunidade e dizer, espera um momentinho, ele casou comigo e ele não quer cumprir, né, com o que está escrito aqui. Então, ela tinha um meio de apelação para se amparar e amparar seus filhos, porque nós estamos falando de filhos no meio dessa história, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Então, foi muito difícil enfrentar tudo isso, porque ouvi isso das questões bíblicas, isso recém saiu, o livro saiu já faz muitos anos, quarta-feira que vem, eu vou celebrar 28 anos de casada com meu segundo marido. Vamos entrar agora então nessa história de recomeço. Vamos aplaudir 28 anos de casada. Como que foi para você romper todas essas culpas e aceitar um novo começo? Para a glória de Deus, eu sou a 6ª geração de evangélica por parte da minha mãe. Uau! Eu sou 4ª geração por parte do meu pai. Eu venho de família de muitos pastores e ex-pastores. Então, quando o meu divórcio se deu, ficou assim, um negócio muito complicado, porque tinha toda essa questão doutrinária. Eu conversei com meu pai, que já não era mais pastor, mas era um homem temente. E todas essas outras questões de preconceito, porque na igreja também tinha muito assim, a mulher divorciada vai querer roubar o meu marido. Ai, meu Deus. Tem muito disso. Estou falando a verdade? Meu Deus. E os homens, em compensação, todos eles estavam se oferecendo para pôr os hormônios em dia para a gente. Misericórdia. E homens cristãos também. Você começou a ser vista como uma mulher de uma uma índole porque como ela era virgem, porque antigamente era assim, a gente casava virgem, né? Agora as pessoas não dão valor para isso, a não ser na igreja, né? A não ser na Bíblia. Então, assim, bom, agora ela já provou das coisas boas, ela não vai se aguentar, então nós vamos ajudar a quebrar o galho dela. Não, era muito disso, né? Então, assim, eu me precavendo, me defendendo de várias frentes, realmente. E, inclusive, uma pessoa muito conhecida no meio cristão me disse, que pena, se você voltar a se casar, você vai cometer adultério. E eu disse, não, Deus me deu uma sabedoria, uma palavra assim, se eu voltar a me casar, eu só vou voltar a me casar pela mão do Senhor. Se vier de Deus, eu quero. Se não vier do Senhor, eu não quero. Eu não quero. Então, passaram-se 7 anos até que eu realmente voltei a me casar. Nesses anos, uma vez eu me queixei com Deus, está demorando muito, o senhor não vai me dar um marido, não sei o que mais, porque eu não tinha nem 30 anos quando eu me separei. Aí ele disse, você não está pronta não, se eu te der marido agora, você vai maltratar. Voltei para um processo de cura emocional, de terapia, de buscar o Senhor, porque se eu vou casar com um príncipe, eu tenho que estar à altura de princesa, né? E outras coisas, votos que a gente faz também, né? Uma vez eu me lembro numa reunião de oração que o Senhor me disse, Isli, eu não te dou um marido crente porque você fez um voto em relação a isso. Porque eu tinha visto tanta coisa na igreja, na minha família, que eu disse, não sei se eu quero não. Você fez um acordo, não sei se aquelas consciente, coisas, mas aqui dentro você fez um acordo. Dentro da gente, não sei se eu quero casar com homem crente ou pastor. Pai. E aí eu levantei daquela reunião, fui para minha casa, me ajoelhei, rompi
esse voto que eu tinha feito. Amém. Olha, gente, Sabe? A gente não se dá conta do poder dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas experiências, dos nossos traumas, né, das nossas dificuldades de família mesmo. Então, e eu não sabia mesmo se eu ia voltar a casar. E eu acho que a gente não sabe, a não ser que você tenha uma palavra de Deus, né? E eu queria muito, né? Minha filha tinha 2 anos quando meu primeiro marido me deixou. Ele já morreu, já tem 7, 8 anos. E aí um dia eu estava lá orando, reclamando com Deus, e Deus me disse assim: Isli, eu tenho um marido preparado para você, mas é para daqui muito tempo. Então eu quero que você faça a melhor vida possível para você e para Raquel. E eu vou ser teu marido. Eu vou pagar tuas contas. Eu vou te cuidar. Oh, meu Deus. Eu vou ser o pai para sua filha. Até esse dia. E olha, Deus é fiel. Ele pagou meus aluguéis, meu consultório. Olha, eu precisava de alguma coisa, vinha um paciente novo. Eu era profissional liberal, eu não tinha de onde tirar dinheiro. Às duras penas o homem pagava a pensão. Oh, Deus. E um dia, Deus me deu a oportunidade de aceitar um convite para uma missão no Equador. E aí eu resolvi, sabe de uma coisa, estava muito difícil aqui, inflação 100% por mês, eu resolvi, sabe de uma coisa, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor está me levando, eu vou embora. E eu comecei a me despedir dos meus pacientes, e eu tive um paciente adventista do 7º dia. Nós não estamos falando de gente conhecida, assim, carismática, profética, não sei o que mais. Ele sabe que eu conto essa história publicamente. E ele me disse assim: a única coisa que me consola da sua ida para o Equador é que Deus tem um marido te esperando lá. Eu disse: hã? Paciente profetizando para a gente? Pois eu fui. E quando eu estava lá, eu falei com Deus, eu disse: olha, o senhor me disse que me daria um marido e que ia demorar. E eu posso voltar a me casar com 60 anos? E o senhor vai ser fiel e ter cumprido com a sua palavra. Mas eu queria lhe pedir um favorzinho, se fosse possível, casar mais antes. Eu tenho uma filha pequena. Eu tenho uma filha pequena, ela vai entrar na adolescência. Eu sei que o senhor, a pessoa que o senhor me der vai ser boa, não só para mim, mas para minha filha. E nessa noite o senhor me disse assim: Isli, de hoje em 1 ano você vai estar casada. Uau! Ai, Jesus. Aí eu quase caí da cama, assim, sabe? Aí eu escrevi no meu caderno de oração, pensei, se for de Deus, vai cumprir. Se não for, eu preciso aprender a afinar melhor a minha antena. Amém. Passaram-se 2 ou 3 semanas, eu sentei num jantar da igreja, assim, para as pessoas se conhecerem, não sei o que mais, do lado de um senhor, muito gatinho. Hoje eu acho, né? Naquele dia eu achei ele simpático. E estava todo mundo se apresentando, não sei o que mais. E, claro, na minha idade, eu já achava que todos os homens cristãos eram casados, ou então eram tão complicados que não sei não, sabe? Mas a maioria era casada. Eu já ia para os lugares pensando em amizade mesmo. Eu estava num país novo, precisava fazer novas amizades. Todo mundo sabia que ele era viúvo, menos eu. E aí a gente foi se apresentando, e ele também falou, e de repente assim ele falou que era viúvo, e eu disse: opa! Aí eu cheguei em casa, falei com o Senhor e disse: olha, se esse é o homem que o Senhor tem preparado para mim, amém. Mas é o seguinte, se ele for 20 anos ou mais velho do que eu não quero não, porque eu não quero ficar viúva jovem. Eu quero ter uma longa vida com meu marido se eu voltar a casar. 2, eu não levanto um dedo para esse homem chegar na minha mão. Ele tem que vir sozinho com as suas 2 perninhas e bater na minha porta. E eu só quero se for coisa séria, porque eu não estou mais para brincar, não. A história, o último capítulo da minha parte do livro chama Deus é um santo casamenteiro. O Derek Prince diz isso, que God is a matchmaker. E ele fala que Deus toma a iniciativa de fazer os casamentos. Aleluia. Ele apresenta Eva para Adão. Ele apresenta Raquel para Jacó. Ele apresenta Ruth para Obed. E ele vai apresentar a igreja para Jesus.
Então, se ele toma iniciativa, ele que, né? E para se encurtar, porque a história é muito comprida e muito bonita, daí umas semanas ele bateu na minha porta. Um dia ele me chamou para sair tomar um café depois da igreja, a gente começou a conversar e semana que vem nós vamos fazer 28 anos de casamento. Aleluia! Glória a Deus. Eu achava que essas histórias só aconteciam com Corrie ten Boom, com Billy Graham, eu realmente não acreditava, mas aconteceu comigo. Hoje a minha filha o tem como seu pai, os dois pais biológicos dos meus netos já faleceram, os avós já faleceram, e o meu marido é o pai da casa, é o pai do coração, e é o avô querido, amado, um homem bom, um homem temente, um homem que se criou como missionário na China, foi missionário no Equador, que é uma outra história também, de canto em canto. Então, assim, eu dou glória a Deus. Eu não acho que todo mundo se casa, eu também não acho que casamento é solução para divórcio, tá? Eu sou firme em pensar que muitas vezes é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Fazer uma escolha errada para o casamento é complicado, porque eu acho que depois de aceitar Jesus, a decisão mais importante que a gente toma na vida é do nosso cônjuge, ou de ficar solteira. Mas Jesus era solteiro. E ele era pleno. E ele era pleno. E ele tinha tudo, né? E um dia ele vai se casar. E um dia todas nós vamos nos casarmos. Sim. Né? Um dia todas nós vamos ter esse casamento, esse noivo. E eu acho que foi muito isso. Isaías 54 diz que o Senhor, o nosso Criador, é o nosso marido. E Ele é nosso marido para todas nós, mas especialmente para nós que somos divorciados. Eu nunca perdi minha identidade de divorciada. Sabe? Eu a tenho até hoje, mesmo casada. Foi complicado porque a missão dele não aceitava. Uau. Foi uma história de Romeu e Julieta. Ele me apareceu com um papel lá para eu ler. Ele disse, se você pensa assim, acabou. Eu disse, não, Wesley, eu não penso assim não, mas nós não podemos casar porque a minha missão não aceita. Uau. Então, Deus literalmente abriu uma outra possibilidade. Eu falei, o que nós vamos fazer? Ele disse, ou a missão muda de ideia, que é mais fácil mudar a ideia dos medas e dos persas, ou Deus me dá um trabalho, uma missão, onde o teu divórcio não é um problema, ou essa relação não é de Deus e deve acabar. Então, nos ajoelhamos e nos consagramos. E Deus nos deu a segunda opção. Apresentou um trabalho para Ele, uma missão, onde meu divórcio não era um problema. Porque não tem como você esconder isso, não tem como você deletar, você não tem como apagar. E muitas vezes essas coisas acontecem sem que tenha sido o desejo nosso, né? Muitas vezes assim, eu tenho que aceitar uma situação de fato, né? Então, eu não tenho culpa nesse sentido, né? Óbvio que nenhum casamento se desmancha sozinho, tem todos os lados, as dificuldades. Eu não vou dizer que assim, eu era a perfeita flor e ele era, né, horroroso, porque não foi assim. A gente brigava muito, tinha muitas dificuldades mesmo. Mas eu não acho que a gente vai pagar para o resto da vida por uma situação que, inclusive, às vezes a gente não é responsável pela decisão final. Então, a gente se casou, nos casamos de novo na igreja. Meu pastor nos casou, porque ele disse que eu tinha base bíblica para o meu divórcio. E como eu estava me casando em julgo igual, ele faria o casamento. Que bênção. Então, eu tive, assim, todos os privilégios e as bênçãos. Poxa, doutora Wesley, que bom te ouvir pessoalmente. Eu estou muito emocionada. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero só pincelar aqui, não dá para contar as histórias. Mas, Paulette, quanto tempo de recasada, de um novo casamento que Deus te deu. Eu quero dizer que eu me alegrei demais e eu sou fã do seu marido. Pois é, fizemos 2 anos de casados, em julho, dia 8. E eu acho interessante, Ana, colocar aqui, talvez muitas mulheres vão depender de um tempo para poder se casar de novo. E eu lembro de você uma vez lá na Casa Rosada, no primeiro congresso de mulheres diante do trono, nós nos preparando para esse congresso. E você virou para mim e falou assim, Paulette, você não vai se casar de novo? Aí eu falei, Ana, agora eu quero só cuidar dos meninos. Mas passou um tempo. E eu acordei um dia, porque eu passei por um momento tremendo na minha vida, de transformação, de querer receber o novo de Deus. E a Zê fez parte desse tempo. E
tantas pessoas usadas por Deus na minha vida. E eu levantei um dia e falei assim: eu quero o novo do Senhor para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. E não demorou muito tempo, e isso aconteceu. Aleluia. E eu conheci o Júlio aqui, na Lagoinha, não é? E quando eu me divorciei, uma das respostas que eu precisei de dar e de tomar é que eu permaneceria aqui na Lagoinha. Aonde eu fui ferida, o Senhor me restauraria. Aleluia. E aqui assim aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, inclusive, abrir um parênteses aqui e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Márcio, que a Paulette já era pastora da igreja. Seu esposo se chamava pastor. E ele não te destituiu do ministério, mesmo durante todo o processo. Pelo contrário, você sempre foi honrada entre nós. Eu fui consagrada, divorciada. Aleluias. Eu era obreira. considerada pastora, Sim. por causa do ex-marido. Mas eu fui consagrada, divorciada. Glória a Deus. E quando eu me abri para o novo, eu fui à casa do seu pai. Bati lá, estava seu pai e sua mãe. E eu fui falar com ele: pastor, eu estou me abrindo para o novo, o Senhor me abençoa. E ele me abençoou. Aleluia. Né? E eu conheci o Júlio aqui de uma forma sobrenatural, né? E nos casamos. Aleluia. E glória a Deus, estamos servindo ao Senhor juntos. Amém. Que coisa Amém. linda. E você, Raquelzinha, conta a bênção. Mas assim, bem rapidinho. Tá. Bom, então, ano passado eu estava ministrando nos Estados Unidos, a cidade de Birmingham, no Alabama, e estava lá simplesmente ministrando, pregando, cantando, e na igreja estava o pastor Mitch sentado, que agora está assistindo, está assistindo e orando, que é o meu noivo hoje, estamos noivos, vamos nos casar ano que vem, mas ele estava sentado ouvindo aquela menina pregando, e ministrando louvor, e há 14 anos, olha a onisciência de Deus, há 14 anos atrás, Deus tinha falado com ele, para que ele esperasse, que Deus traria uma mulher da América do Sul, e que ele teria 2 filhas, que elas não chegariam perto deles como recém-nascidas, mas que elas seriam filhas dele, e durante 14 anos ele esperou. Mas quando ele me viu pregando, eu tinha ido ministrar, então a igreja tinha provido a minha passagem, as meninas não estavam comigo. Então ele me viu pregando, não sabia quem eu era, mas no coração dele ele já sentiu assim: é ela. Uau! Eu já sou fã do seu noivo. E ele é um líder, diretor de uma casa de oração ligado ao IHOP. Então, assim, tem turnos de oração tipo o Tabernáculo de Davi, um homem de oração, de jejum. E que eu tinha dito a Deus: se algum dia eu casar, eu tinha tanto medo, tanto medo de traumas, que eu cheguei a sonhar com meu ex-marido, o corpo do meu ex-marido, com a cabeça dele, quando a gente já estava namorando. Porque o inconsciente, você fica com medo dos traumas. E enfim, mas quando ele começou a conversar comigo, semanas depois, ele falou: olha, descobriu que eu tinha as 2 filhas, me contou a profecia e falou: olha, Deus vai falar com você. Eu falei: meu Deus, eu não quero casar, a última coisa que eu quero pensar agora é casamento. E ele falou assim: eu não estou com pressa, eu esperei até agora, mas eu te falo, o que Deus falou comigo, Ele vai falar com você, eu já te estou esperando no altar. Falou assim comigo. Gente! Eu lembro de chorar, desesperada, eu não sei, eu tinha que estar feliz, mas eu estou triste, eu estou com medo. E ele falou: Raquel, eu estou esperando. E agora, em maio, agora eu fiquei noiva e ano que vem a gente vai se casar. Estamos nos mudando para lá ano que vem, em nome de Jesus. Vamos esperar vocês 2 para ministrar num Homens e Mulheres diante do trono, né? Sim, Alabama. Bem, vamos orar. Eu queria convidar Amém. todas a ficarmos de pé. E se você tem uma amiga divorciada, ou uma parente divorciada, ou se você é divorciada, assim nós não vamos expor ninguém, nós vamos nos colocar em intercessão. Mas se você é divorciada, ou se você tem alguém no seu convívio que seja uma mulher divorciada, eu quero que você levante a sua mão para representar essa pessoa diante do Senhor. Ou você vai receber por você mesma, ou você vai representar alguém. Quem estiver ao redor, por favor, imponha as mãos sobre essa pessoa. Procure alguém que está com a mão erguida perto de você. Enquanto isso, eles já vão montar aqui rapidamente.
Doutora Esli. Eu estava orando sobre esse encontro e Deus me falou 3 coisas para compartilhar, especialmente com aquelas mulheres como eu, que fomos divorciadas. Quando Jesus se revelou como Messias, não foi a primeira vez aos seus discípulos. Ele se revelou como Messias, primeiramente, a uma mulher divorciada. Uau. E uma mulher divorciada muitas vezes. Então, Ele quer dizer para você hoje, Jesus, que é o representante do Senhor, esse Deus que nos resgata, em primeiro lugar, que Ele está ali naquele poço, ao meio-dia, naquele calor, esperando por você. Ele já despachou os discípulos, Ele já despachou os homens, mas Ele sabe que você, mulher divorciada, vai chegar. E Ele está esperando por você. Número 1, Deus está esperando por você. Número 2, Ele quer se revelar a você. Ele quer que você tenha uma nova revelação dEle como Messias. Ele quer que você venha beber das águas vivas. Você está sedenta, está quente, é sol, você está cansada. A luta tem sido grande, a luta é grande. A gente tem filhos, a gente tem conta para pagar. Jesus quer se revelar, Ele que é o representante desse marido fiel. Ele quer se revelar a você como este marido fiel. E em terceiro lugar, larga da vergonha. Nós não temos do que nos envergonharmos. O que o Senhor fez na nossa vida, o que o Senhor faz na nossa vida, nós não precisamos nos ter vergonha. Quando aquela mulher voltou correndo para a sua cidade, ela largou o cântaro da vergonha aos pés de Jesus. Ela não precisava mais daquilo, porque ela não ia ter que voltar lá ao meio-dia para se esconder com a sua vergonha. A nossa vergonha foi limpa, purificada, a nossa conta foi paga na cruz de Jesus. Nós fomos lavadas, nós somos puras. E um dia nós vamos fazer parte da noiva virgem que vai se casar com Jesus. Aleluia! Nós não precisamos nos escondermos. Nós temos uma palavra, nós temos um lugar na igreja. O Senhor nos dá virtude, a virtude que vem do céu. Ele nos honra. Nós temos honra, porque nós pertencemos a Jesus. Receba a sua palavra, que isso entre no seu coração. E igreja, respeite o que Jesus fala. Honre essas mulheres, porque a gente tem muito para dar. Amém. A senhora mesmo pode orar? Você está aí tocando uma mulher que ergueu a mão. Ou ela é divorciada, ou você está representando alguém divorciada da sua convivência. Ok? Vamos lá, corpo de Cristo funcionando agora. Todas elas estejam sendo abraçadas, acolhidas. Dá uma olhadinha aí, se tem uma mão erguida. Senhor Jesus, Tu sabe todas as coisas. Não existe nada que esteja escondido para Ti. O Senhor sabe os nossos divórcios, as nossas lutas, a nossa dor, o nosso sofrimento e as nossas vitórias e as conquistas que tivemos em Ti. Agora, Senhor, o Senhor deu essa palavra, nós estamos Te esperando. Revele-se a nós, revele-se a cada uma de nós, Senhor, como este marido fiel, como este que paga as contas, como esse que anda junto, como este que nos honra, como esse que nos dá virtude, Senhor. Cura os nossos corações, porque os nossos corações são feridos. Tira essas farpas do nosso coração, renove a nossa vida. Cuide dos nossos filhos, Senhor. Não permita que os nossos filhos fiquem feridos para sempre, mas traz o Teu bálsamo, Jesus, de forma que os nossos filhos, as nossas filhas possam ser libertas da dor e das consequências dos divórcios, Senhor. Faz com que nós possamos crescer em Ti, que possamos ser abraçados como Tua igreja. Dá-nos lugar de honra na Tua igreja, que nós possamos Te servir como corpo de Cristo. E os outros também, Senhor, que não são divorciados, ó Deus, ajuda-nos também a honrar, a cuidar, a adotar famílias divorciadas, porque a gente precisa de adoção.
Nós precisamos de famílias que andem com a gente, homens e mulheres que cuidem dos nossos filhos, que nos ajudem a andar juntos, que saiam de férias, que nos almoçamos juntos no dia de domingo, Senhor. Cuide de nós, que sejamos corpo, que podamos realmente cuidar um dos outros. Somos família, Senhor. Nós somos família. E tudo isso, Senhor, nós te damos a honra, nós te damos a glória. Sabemos que Teu é o poder, Teu é o reino, Tu é a igreja e nós somos a Tua noiva para sempre e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Obrigada. A senhora tem que voltar, viu? Porque a senhora é muito querida por nós. Antes pelos livros, agora pessoalmente. Essa casa também é sua, viu? Eu agradeço. Eu agradeço porque eu nunca pensei que eu fosse viver para ver um dia onde eu seria honrada assim. Eu te agradeço. A Deus glória. Aleluia, aleluia.